Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Sextorção. Operação da Polícia Civil do Maranhão cumpre mandados contra a prática criminosa em São Luís e São José de Ribamar. Violência. A polícia busca envolvidos em assassinato de mulher em São José de Ribamar. Santo Inês, presas frentistas que fraudavam vendas em posto de combustível. Energia elétrica. Beneficiários da tarifa social devem atualizar dados para afastar suspensão. Cultura. UFMA divulga resultado parcial da seleção do 49º Festival Guarnicê de Cinema. Análise política com Felipe Clã. Escolha do vice de Braide, palanque de Bolsonaro e Caiado. Onde ficam os eleitores de Lula? Esporte. Abertas inscrições para os JUMES, Jogos Universitários Maranhenses. Augusto Neto fica em primeiro no circuito mundial de beach tênis. Bruno Lobo fica entre os 10 da 5ª edição do Troféu Princesa Sofia. No comentário musical, Gilberto Mineiro apresenta a conexão Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal. No Rádio Opinião, a plenária dos movimentos sociais pela reserva extrativista Tauá Mirim, com o professor do curso de Ciências Sociais da UFMA, componente do GEDMA, Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, e do Movimento Defesa da Ilha, Horácio Antunes de Santana Júnior. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão na sintonia do Jornal Rádio Universidade. Para quem já está acompanhando aqui no YouTube, né? Rosenilde Santos, também Mari Silva Mourão. Bom dia a todos vocês, né? Que estão no dial também, 106,9. Sempre bom lembrar. Hoje, Mayra Nogueira, quarta-feira, dia 8 de abril de 2026, Dia Mundial do Combate ao Câncer. Dia Mundial da Astronomia. Dia Internacional das Pessoas Ciganas. Festival das Flores celebra o nascimento de Buda, no Japão. Olha, dia do shiatsu também no Japão, né? Técnica de massagem terapêutica de origem japonesa, né? Que utiliza a pressão dos dedos, polegares e palmas das mãos em pontos específicos. É dia da natação. Dia Nacional do Sistema Braille, que é o método de escrita e leitura tátil para pessoas cegas ou com baixa visão. É dia do correio. E aniversário de 105 anos da cidade maranhense de Coroatá, a 260 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas 20 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente sempre por aqui também no YouTube, Universidade FM 106, diretamente no nosso aplicativo, também que você pode baixar no nosso site www.universidadefm.ufma.br, onde você também acompanha o Jornal Rádio Universidade. Começando aqui com o Imparcial, na manchete de hoje, cota de gênero, julgamento no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, pode mudar composição da Câmara de São Luís. O julgamento no TRE do Maranhão coloca sob risco os mandatos de Fábio Macedo Filho, Raimundo Júnior e Wendel Martins, devido a suspeitas de fraude na cota de gênero pelo Podemos. Com a inclusão de provas da Polícia Federal, o tribunal reavalia a validade da chapa de 2024. Caso a irregularidade seja confirmada, os votos da legenda serão anulados, forçando um novo cálculo do quociente eleitoral e alterando drasticamente a configuração política da capital. Isso aqui nada mais é, minha gente, do que aconteceu na eleição de 2024, né? Não foi só aqui, enfim, em vários locais, por conta desse tipo de subversão
a questão da cota de gênero, tá? Isso aqui, olha como é que são as coisas, né? Olha, tanto tempo depois, isso aqui diz respeito à eleição de 2024, estamos em 2026, isso aqui ainda está rolando, entendeu? Então, assim, isso é um prejuízo, principalmente para você, né, que é eleitor também, que não deixa de ser uma espécie de fraude também, né, na sua escolha, porque isso aqui influencia a escolha também, né, na eleição. Enfim, vamos acompanhando. 7h22, Mayra Nogueira, ainda em O Imparcial. Economia, governo avalia liberar o uso do FGTS para quitar dívidas. Proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, que demonstra aí a preocupação com possíveis impactos sobre o fundo de garantia. Isso aí é um dos pontos também, né, que o governo federal está procurando melhorar em termos da própria imagem, né, que são questões relacionadas a dívidas, né, da população. Enfim, também tem que dar um jeito aí para melhorar esses aspectos, né? Também se approach com a população. Claro, é um ano eleitoral, enfim, essas coisas são normais, né? Ainda no esporte, Copa do Nordeste, aqui em O Imparcial, MAC Imperatriz, jogo dos desesperados. Também, atletas maranhenses são convocados para o Pan-Americano de Kung Fu na Argentina. Orleans e Braide fazem anúncios estratégicos. Declarações do ex-secretário e pré-candidato Orleans Brandão indicam que a base governista já trabalha com um esboço definido para a composição da chapa majoritária, sobretudo no que se refere às 2 vagas ao Senado Federal, enquanto Eduardo Braide, do PSD, anunciou a empresária Elaine Carneiro como sua pré-candidata a vice-governadora. Lembrando que tem análise política com Felipe Clã daqui a pouquinho, tá? Tem muita coisa, tá repleto de coisa para trazer aqui sobre análise política, que o ano tá pegando fogo e tem muita coisa para falar já com Felipe Clã. Lembrando que o Jornal Rádio Universidade, o novo Jornal Rádio Universidade, que você já conhece, começa às 7h10, está indo até 8h45 da manhã, né, com muita informação por aqui. Para finalizar, aqui em O Imparcial, Mayra Nogueira, combate ao bullying. Registros de provas em cartórios aumentam após nova lei federal. A nova lei federal, número 14.811, de 2024, impulsionou a busca por justiça no Maranhão, com as atas notoriais atingindo o recorde de 2.000 registros em 2025. Com a criminalização do bullying e do cyberbullying, as vítimas agora utilizam cartórios para perenizar provas digitais e físicas, que antes se perdiam. Esse aumento reflete uma mudança no comportamento social e a confiança no uso de instrumentos jurídicos para garantir a devida punição aos agressores. Isso aqui é uma coisa terrível, né? Bullying e cyberbullying. Pois é, a legislação está avançando, também a justiça, né, em casos de bullying e cyberbullying. Mayra Nogueira, para finalizar, na verdade, em jornal pequeno, começando, né, para a gente finalizar os destaques, a manchete de hoje é: defesa de Roberto Rocha recorre ao STF contra Flávio Dino e leva caso à primeira instância. A ação tem origem em declarações feitas por Rocha em 2022, quando acusou Dino, então governador do Maranhão, de suposta interferência no Ministério Público Estadual. Destaque também no Jornal Pequeno, Mayra. No Jornal Pequeno, defesa de Roberto Rocha recorre ao... Essa eu já fiz. Sim, a próxima. Em entrevista, a Orleans destaca avanços do Maranhão e vamos fazer muito mais, é o que ele garante. Também aqui em Assembleia Legislativa, que aprova o projeto que beneficia crianças e adolescentes com autismo. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o parecer 80 de 2026, número 80 de 2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final, né, o projeto de lei 27 de 2022, de autoria do deputado Wellington do Curso, que estabelece diretrizes para a adoção do sistema de inclusão escolar baseado na técnica ABA, que é Análise de Comportamento Aplicada para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista, TEA, na rede pública estadual, né? Um grande avanço, com certeza. Mayra Nogueira. Borges vai entrar daqui a pouquinho, Adalberto. TJ Maranhão e parceiros promovem serviços de cidadania e saúde durante a segunda Semana Nacional da Saúde. E Braide anuncia a empresária Elaine Carneiro como vice em chapa ao governo do Maranhão. Pré-candidato ao governo do Maranhão, Eduardo Braide, anunciou ontem, terça-feira, o nome da empresária Elaine Carneiro como companheira de chapa para a disputa de 2026. O anúncio feito por meio das redes sociais, né, durante a agenda em Imperatriz,
rapidamente movimentou os bastidores da política estadual e daqui a pouquinho também vai estar no comentário de Felipe Clã. É só esperar que vem. 7h27 agora. Mayra Nogueira, vamos ao trânsito. Jornal Rádio Universidade. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h28 agora, com o trânsito, a gente já começa aqui, você observa pelos modais de vídeo da Rádio Universidade, o mapa do Waze.com, mostrando aqui, ó, BR-135, saída de São Luís, retenção de trânsito a partir do aeroporto e também na Avenida dos Franceses, trânsito bastante demandado no sentido centro, sobretudo, né, na área Itaquibacanga, trânsito demandado, com retenção aqui já na barragem do Bacanga, né, entrada aqui da Avenida dos Portugueses, adentrando aqui a área Itaquibacanga. Borges vem com mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta quarta-feira. Informações do trânsito, informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, neste momento, a movimentação ela é maior para quem está seguindo aí, se deslocando sentido elevado do trabalhador, buscando aí o centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, quando o fluxo maior é para quem se desloca no sentido centro, nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, só que no sentido oposto, quem faz aí o sentido bairro, o fluxo, ele se comparado aí com quem está se deslocando para o sentido centro, ele é relativamente mais leve. E ainda informações referentes a Casemiro Júnior, no Anil, trânsito por lá é bastante intenso neste momento, segue carregado no deslocamento aí para quem busca o sentido centro. São essas as informações, Adalberto, Mayra. Borges, obrigado também aqui, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Isabel Vieira, todos no YouTube. E o Renato Gomes em Passo Lumiar, Rosângela Moreira também acompanha, o Josimar no bairro Vá Saldanha. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Notícias da cidade. E vamos aqui, Borges Júnior, começando com informação sobre sextorção, né? Esse termo aqui, extorsão mediante, aliás, sexo mediante extorsão, né? Operação da Polícia Civil do Maranhão cumpre mandados contra a prática criminosa aqui em São Luís e também em São José de Ribamar. Borges. Adalberto, ação deflagrada nesta terça-feira, na manhã de ontem, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão, cumprimento nos bairros Vila Luizão, aqui em São Luís, e Vila J. Lima, em São José de Ribamar, a região metropolitana aqui de São Luís. A operação, ela mirou envolvidos na prática criminosa, conhecida como sextorção, crime que se dá quando alguém é chantageado sob ameaça de expor fotos ou vídeos íntimos e, de acordo com as investigações, os criminosos exigiram R$20 mil de uma vítima
Esse foi então o valor cobrado para não divulgar as imagens íntimas. Como houve recusa em pagar por parte aí da vítima, os suspeitos disseminaram o conteúdo em redes sociais e grupos de WhatsApp. Por conta dessa situação, a vítima ela chegou a perder contratos profissionais. Uma das pessoas investigadas já possui histórico criminal, nesse caso pelo crime de roubo, e durante então a ação foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos. Os materiais eles vão ser analisados. O intuito é identificar se há outros envolvidos, também reforçar as provas do crime. Em caso dessa prática criminosa, essa extorsão, a polícia orienta a não realizar pagamentos, pois a extorsão ela raramente para após o primeiro depósito. Também preservar provas, prints de conversas e registros de chamadas, e também denunciar. A vítima deve buscar uma delegacia para registrar a ocorrência. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora ainda de violência, né? Sobre a polícia que busca envolvidos em um assassinato de uma mulher em São José de Ribamar. Mayra, até o momento ainda não foram divulgadas informações sobre a autoria e a motivação desse crime contra Sandra Silva da Conceição, de 49 anos. Essa mulher foi vítima. O corpo dela foi encontrado na manhã de ontem no bairro Altos do Turu, em São José de Ribamar, Grande Ilha. Estava em uma área de mata. Os sinais de violência que foram identificados apontavam para disparos de armas de fogo e, de acordo com os moradores da região, os barulhos dos disparos, desses disparos, foram ouvidos, isso por volta da meia-noite. Eles também relataram que a vítima teria sido vista pela última vez entrando em uma caminhonete. O corpo, então, foi recolhido pelo IML e pelo Instituto Médico Legal, vai ser submetido à perícia, e a Polícia Civil segue na investigação deste caso que inicialmente é tratado como homicídio, busca também identificar possíveis envolvidos. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mudando de assunto rapidinho aqui, trazendo essa informação, empresas de transporte de São Luís têm valores bloqueados por suspeita de fraude. Exatamente, Adalberto, bloqueio feito pela Justiça do Maranhão, bloqueio de até 50 milhões de reais, isso em bens de empresários e empresas do transporte público aqui de São Luís. Essa determinação ela veio ainda nessa terça-feira, veio no dia de ontem, foi definida após audiência na vara de interesses difusos e coletivos. Determinação ela mira indícios de fraude envolvendo o consórcio ViaSL. É possível que a empresa Expresso Rede França, líder do consórcio, seja controlada por um sócio oculto, o que, segundo aí o juiz Douglas de Melo Martins, indica a possibilidade de ocultação de patrimônio sendo ocultado, existindo aí, portanto, essa possibilidade, manobra que pode dificultar o ressarcimento de prejuízos à população. Os investigados eles vão ter prazo de 15 dias para apresentar defesa, e entre os citados está o empresário Pedro Paulo Pinheiro Ferreira. Ele foi citado. Existe também a possibilidade, Adalberto, de integrantes de outras pessoas de fora do estado também estarem envolvidos nesse esquema. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta daqui a pouco com mais noticiário. Agora a gente tem análise política com Felipe Clã. Política. É isso aí, Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Rádio Universidade. Olha, o noticiário está repleto aí na área de política, né? A gente já começa dando esse bom dia e já puxando, não é isso, Felipe? Escolha de Braide, palanque de Bolsonaro e Caiado, e onde ficam os eleitores de Lula? Bom dia. Olha, esse é um dos temas, né? Aqui, se a gente tivesse tempo, a gente passaria mais ou menos uma hora fazendo uma ampla análise política, mas isso é importante, porque isso mostra a movimentação. Nesse ano de política. Olha, quem sabe, né? Mas deixa eu aqui dar bom dia pro Borges, para a Mayra e para os ouvintes, né, da nossa Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, até agora a gente ainda não tem a dimensão, né, do efeito bombástico da escolha da vice.
O que nós temos é muitas, mas muitas pessoas enviando mensagens da região de Tocantina e da região do Sul, dizendo que ainda estão conhecendo, que nunca ouviram falar, ou que eles não foram ouvidos, né? Então, assim, a gente sabe que todos os segmentos, né, ela foi indicada pelo Sind Rural, foi indicada pela Associação Comercial. Dentro do próprio Sind Rural e da Associação Comercial, existem setores, né? Ou seja, há concorrência entre eles. Então, a gente pode entender que um setor da Associação Comercial, né, que não representa no todo, indicou a vice do Braide. O que a gente não consegue ainda entender e responder é o seguinte: o Laésio tem muito voto lá naquela região, né? Como também o Braide também começa a trabalhar para ter. E o Orleans também já faz um trabalho muito longo lá, né? Só que, assim, vamos entender, o Braide é com o Caiado, com uma tendência ao bolsonarismo. O Laésio é com o ex-governador de Minas Gerais, o Zema, e também com o Flávio Bolsonaro. E aí? Onde é que fica o Lula, que é a grande maioria dos eleitores? O Braide não está preocupado com isso? É uma grande pergunta para ser respondida durante longo tempo, né? Até agora, quem assume a campanha do Lula no Maranhão é o Felipe Camarão e o Orleans Brandão. É verdade, Felipe, até porque, né, nas conversas, a gente conversa, claro, né, sobre política, está falando o tempo todo, né, e pessoas, né, bolsonaristas, há uns dias atrás, até alguns dias atrás, né, quando se falava que existia a possibilidade de Braide ter apoio desse grupo que é mais identificado, né, com o PSB, PCdoB, enfim, o pessoal da esquerda, diziam automaticamente, então não voto mais em Braide, né? Que ele tem um backup, digamos aí, de bolsonaristas votando nele, né? E agora parece que está livre, pelo menos dessa parte, porque a indicação é que eles vão mesmo atrás dessa possibilidade de Felipe Camarão, através, enfim, por meio do PT, claro, né, vindo majoritariamente com apoio para Lula, né? Inclusive nós temos o spoiler, né, que veio uma determinação do próprio presidente Lula, a pedido do presidente, o ex-presidente José Sarney e da deputada federal, Rosiana Sarney, para que, por enquanto, né, não houvesse mais nenhuma tratativa pública. Não estou dizendo os bastidores nunca param, né? No sentido de que não houvesse mais nenhuma tratativa de acordos para a chapa majoritária do pré-candidato Eduardo Braide. O importante é que se movimentou as peças, né? É importante que os eleitores começam a se interessar pelo processo eleitoral. Mas ainda é longo. Lembrem que nós vamos ter uma Copa bem aí na frente, nós vamos ter o São João, né? Nós vamos ter as férias de julho, ainda tem muita coisa para a gente conseguir chegar a um consenso. Ainda vem todo o calendário eleitoral com convenções, entendeu? Quem sai, quem entra, quem compõe, né? E essa coisa de dizer assim, já está fechada a chapa majoritária? Não, está fechado por hoje. Por hoje. Lembre sempre dessa palavra, né? Quantas e quantas vezes nós já vimos candidatos serem mudados na antevéspera da eleição? Ou por morte, ou porque realmente eles entenderam que iam perder a eleição e mudaram. Mas perderam do mesmo jeito. Né? Mas olha, vamos aqui os outros assuntos, que é muito interessante, né? O ministro Gilmar Mendes enviou à PGR o processo do Roberto Rocha, que, você lembra, o ministro Flávio Dino se sentiu ofendido e processou o então
então senador da República, por uma fala dele, lembrando que Flávio Dino, na época, era governador do Maranhão, e o Roberto acusou o governador do Maranhão de utilizar o Ministério Público Estadual, né, para ações de defesa e de ataque a seus adversários. Esse processo não vingou no primeiro momento, né, e o Flávio Dino agora, perto da eleição, né, no sentido de retirar o Roberto Rocha da eleição. Tanto é que você sabe que o Roberto Rocha está entre os primeiros em todas as pesquisas, sem fazer campanha para o Senado, não é verdade? É o que mais tem hoje é o que mais tem intenção de voto no Maranhão. Se chama Roberto Rocha, que tiraram ele do PSDB, tomaram o PSDB, né? Há um rumor muito grande de chantagem ao Aécio Neves. E hoje ele está no partido do Laésio, no Novo, né, porque ele disse que lá, pelo menos, eles não aceitam, né, esse tipo de ação. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o importante é entender dois fatores. O primeiro, qual vai ser o comportamento da Procuradoria-Geral da República. E segundo, o Senado da República não defende um senador que fez um discurso do palanque, né, do Senado Federal. É muito estranho, né? Então, assim, nós precisamos entender os homens e seus comportamentos, Laís. Olha, deixa eu lembrar uma coisa. O Flávio Dino continua esticando o processo do Tribunal de Contas do Estado, né? Foi contratado um escritório renomado em Brasília, né, porque é importante as pessoas saberem que existem os escritórios de advocacia especializado em Supremo Tribunal Federal ou STJ, né, para você ter uma ideia, o volume do peso que esses dois segmentos do Poder Judiciário. E me parece que no meio de uma coisa lá, os advogados pecaram, né? E Flávio Dino, indiscutivelmente, é um dos juristas mais preparados do Brasil, né? E que se atualiza diariamente, e pegou bem ali com a pincinha e puxou, tu tá entendendo? E mandou montou o processo, a verdade é essa. Não adianta a gente tentar explicar aqui, porque a gente não vai alcançar isso. Ou seja, alongou de novo, continuamos sem conselheiro, prejuízo na apuração das contas, né, públicas do Maranhão. Essa é uma briga política, né, de quintal político, dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, acho que nós precisamos de conselheiros para que eles vigiem e julguem os gestores que usam o nosso dinheiro, né? E tem um detalhe interessante, a revista Piauí fez uma matéria, Adalberto, incluiu o renomado, né, desembargador Ney Belo, maranhense, né, muito conhecido, que tenta há muitos anos chegar ao STJ e não consegue, porque é um cargo político, não é um cargo só de merecimento. Se fosse para merecimento, o Ney estaria lá indiscutivelmente, porque ele é muito aplaudido no meio jurídico. Mas ele contratou, né, notáveis juristas e convocou também notáveis testemunhas, né, do meio jurídico para processar 2 blogueiros do Maranhão que distorceram a notícia, segundo o desembargador Ney Belo. Agora nós vamos ter que entender quem são os blogueiros e quem são as pessoas que vão estar sendo arroladas. Interessante que na matéria não fala que ele processou a revista Piauí, né? Mas vai ver que a revista Piauí foi correta com ele. Não sei, mas vale ler a matéria na revista Piauí para entender. Para concluir os processos, você quer falar alguma coisa? Não, sim, era só para falar sobre essa questão, né? Não era pequeno comentário, né? A revista
Piauí, né, que faz um grande trabalho jornalístico, né, de apuração, né, em termos de política, enfim, tem um trabalho notável, né, e realmente, né, é uma coisa para ficar pensando, né, essas questões também de blogueiros, né, e o nível, né, claro, né, de ética, né, também dessas questões. Mas, para finalizar, deputado suplente Ribeiro Neto assume Solidariedade no Maranhão, né? Olha, para surpresa de todos, esse rapaz está muito bem, né? Mesmo sendo suplente, ele encantou a direção nacional do Solidariedade, né? E hoje ele está em comissões importantes lá no Congresso Nacional. O Marreca abriu espaço para ele. E ele, indiscutivelmente, ele é um rapaz dinâmico, né, preparado, e para ir para a CCJ tem que ser algo de grande importância, né? Nós temos lá o deputado Rubens Pereira Júnior, que tem cadeira permanente lá na CCJ, pelo PT, e é muito aplaudido, né? Inclusive, tem um detalhe que é interessante, que brincam lá nos corredores do Congresso Nacional, que quando os presidentes da comissão ou dos poderes têm dúvida, diz que chamam Rubem Júnior, né? Dependendo do que Rubem Júnior disser, o caminho será, como dizem lá, né? Mas é porque também é um jurista muito, muito preparado e muito atualizado, né? E que tem um comportamento exemplar, não entra em picuinha, não entra em briguinha de menores, né? Usa a lei na sua coisa. Acredito eu, deve ser reeleito pelo Partido dos Trabalhadores. E lembrando, só para terminar, este processo que o nosso jornal O Imparcial deu um amplo destaque, né, porque é um processo que indignou, né, a população do Maranhão, os eleitores, né, a provada artimanha, né, indiscutivelmente nós precisamos rever não somente a questão dos vereadores que têm direito de exercer, né, que foram vitimados por essa artimanha, mas também nós precisamos rever, né, dentro da justiça eleitoral, esses prazos de julgamento, né? Nós precisamos uma ampla discussão, Adalberto, Mayra e Borges, do sentido de ser revisto, né, esse tempo de processos. Não há como, é uma coisa inacreditável como o Brasil permite ser esticado o novelo de lã, não é verdade? Mas olha, tem muita coisa acontecendo, né? No tempo que eu estou falando aqui com você, está entrando 500 coisas, né? As pessoas já estão acompanhando aqui os nossos comentários, nós agradecemos, e estamos juntos fazendo a notícia ser considerada uma coisa essencial para a população, meu caro Adalberto Júnior. Essa análise aqui de Felipe Clã está repercutindo, viu, Clã? Está repercutindo sim, tá? Obrigado. Nas redes sociais, a gente levando aqui, né, esse recorte, claro, né, a gente aproveita, tá? Tá lá no nosso YouTube também, Felipe Clã também, que tá à frente aí da coluna à parte, às segundas-feiras, no palpite, lá no jornal Rádio Universidade, né, na TV na rádio do jornal do Imparcial. Do Imparcial. Lá no Imparcial também, lá no YouTube, né? Faz sucesso, né? Onde ele tá com comentário e está gerando repercussão, com certeza. Felipe, espero você amanhã com mais análise aqui no Jornal Rádio Universidade. Com o maior prazer. O Clã, de novo, aqui na Universidade. 7h50 agora, Mara Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental.
Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Informações do trânsito. 7 horas e 52 minutos, agora de volta a Borges com informações do trânsito, não é isso, Borges? Borges com trânsito, vamos lá, Borges, tá ouvindo a gente? 7 horas e 52 minutos. Volta então, Adalberto, atualizando informações do trânsito. Dessa vez a gente atualiza sobre a Avenida Santos Dumont, no acesso a Casimiro Júnior, no Anil. Trânsito com fluxo bastante intenso, o condutor que ali a Casimiro Júnior, concentração de veículos na altura do Colégio Divina Pastora, também tem ali aquele conjunto semafórico que acaba deixando o trânsito bastante carregado e mais lento, fez por outra aí formando retenção por conta dessas duas situações. No sentido contrário, nessa mesma altura da via, atualizações, Adalberto, Mayra. Maravilha. Borges, obrigado pelas informações, tá? Borges volta daqui a pouquinho. Eu só peço, Borges, que você ligue novamente, tá? Que tá tendo um cortezinho aí, problema na internet, com certeza. Aqui na Avenida dos Franceses também, tá? Olha, trânsito muito complicado por lá também, né? Muito, muito demandado por lá também. Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito tá fluindo, tá? Diferentemente da Avenida Daniel de Latouche, o trânsito está com muita retenção, né? Em todo aquele trecho que vai bem antes do retorno, né? Bem antes do retorno de cruzamento com a Avenida Jerônimo de Albuquerque, o retorno da Coama, está muito lá em cima, né? Tem um acidente, né? Na verdade, na entrada ali do Parque Shalom, tem acidente de trânsito por lá também. E, claro, esse trânsito bastante conturbado até aqui na entrada da ponte Hilton Rodrigues, ponte do Caratatiba, no Ipase. 7 horas e 53 minutos agora. Mayra Nogueira. A gente continua com Borges, né? Borges vai trazer informações agora, não é isso, Borges? Falar sobre Santa Inês, presas frentistas que fraudavam vendas em posto de combustível. Adalberto, a prática criminosa já acontecia há pelo menos 2 meses. Por conta desse esquema, as 2 mulheres foram presas nesta terça-feira, presas no dia de ontem. A prisão efetuada pela Polícia Civil em Santa Inês, que fica a 248 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. As suas suspeitas, elas seriam responsáveis por fazer desvios de valores referentes aí aos abastecimentos, crime realizado no próprio posto de combustível onde elas trabalhavam, onde essas mulheres trabalhavam, elas que usavam o nome de clientes que sempre abasteciam nesse mesmo posto. Então, elas emitiam notas fiscais frias, notas fiscais falsas, tudo sem o conhecimento desses clientes. Por conta, então, dos desvios, o prejuízo já estava em R$20 mil, isso em apenas 2 meses. O esquema ele foi descoberto quando os donos do posto notaram que não batia a quantidade de combustível que era vendida com a movimentação financeira no caixa. Então, desconfiados, eles buscaram as câmeras de monitoramento e também relatórios de auditoria interna. Então, foi identificada a participação dessas 2 mulheres no esquema criminoso. Elas foram presas e seguem à disposição da Justiça. A polícia agora investiga se há a participação de outras pessoas no esquema criminoso, nesse esquema criminoso. Adalberto, Mayra. Vamos falar agora, Borges, exatamente sobre a energia elétrica, que os beneficiários da tarifa social devem atualizar dados para afastar a suspensão. Mais detalhes, Borges. Mayra, mais de 1 milhão de consumidores aqui no estado, aqui no Maranhão, recebem esse benefício. Desse total, ainda há uma parte desses consumidores aí, parte que precisa corrigir informações cadastrais. Só então, a partir da atualização desses dados, é que eles vão receber
os descontos na conta de luz. A partir, então, dessa atualização, o titular da conta ele precisa fazer parte da família inscrita no cadastro único. Também o município da unidade consumidora, ele deve ser o mesmo informado no cadastro social. Essas regras, elas foram definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e os clientes que ainda não atualizaram os dados, eles já estão sendo notificados, vão ser notificados. Eles, então, vão ter até 31 de dezembro deste ano, 2026, para adequarem aí a situação, realizarem a atualização. Depois desse prazo, depois de 31 de dezembro, o benefício, se não for atualizado, ele pode ser suspenso. Informações aí repassadas pela Equatorial Maranhão. Adalberto, Mayra. Isso aí, Borges. Mandando um alô aqui para Pedro Luiz, bom dia, pelo YouTube. Borges, falando agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, né, e cultura, divulgado o resultado parcial da seleção do 49º Festival Guarnicê de Cinema. Borges, nos ouve? 7 horas e 57 minutos. Borges. Adalberto, a divulgação veio por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e também da DAC, que é a Diretoria de Assuntos Culturais, ambas aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Então, divulgada a lista de selecionados para o Festival Guarnicê de Cinema, edição de número 49, a 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, um dos mais longevos festivais do país. O resultado ele pode ser conferido a partir de um link que foi disponibilizado no site da UFMA, site da Universidade Federal do Maranhão. A gente lembra, foram mais de 1.400 inscritos, isso de todas as regiões do país. Foram selecionados para as mostras competitivas 6 longas-metragens nacionais, 5 longas-metragens maranhenses e 18 videoclipes, ficando aí pendente a divulgação dos resultados das mostras competitivas de curtas-metragens maranhenses e também nacionais. Essa não totalização da divulgação, a divulgação de forma parcial, ela se deveu aí a quantidade de inscrições que foram recebidas, foi um número muito alto de inscrições e não foi possível, dentro do prazo pré-estabelecido, entregar o resultado de forma total, ficando, portanto, então, até o final do mês de abril, essa divulgação. A prorrogação, então, do prazo se deu em função do elevado número de inscrições, o que demandou aí a ampliação do período de curadoria. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges volta aqui com mais detalhes, mais notícias, né, ao longo do Jornal Rádio Universidade, que vai até 8h45. O que vem agora, né? O que vem agora é o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Se viajar para o Brasil tá na moda? Passengers to Brazil, now boarding. Vacinar contra a gripe sempre esteve. Até 30 de maio, idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinados. Saiba quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. UFMA analisa lugar do leitor na escrita de textos acadêmicos. Você sabe o que foi o Círculo de Bakhtin? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo da UFMA analisa o lugar do leitor na escrita de textos acadêmicos. Um dos principais desafios dos cientistas na pesquisa é saber como construir um texto que não seja apenas técnico,
mas que promova diálogos com um campo de estudos que permitam uma organização das ideias e que converse com os autores e livros presentes no pensamento desenvolvido. Ao escrever um texto acadêmico, o pesquisador precisa levar em conta que seus enunciados são sempre dirigidos a um outro, um leitor que, mesmo estando ausente, participa ativamente da construção do texto. Afinal, o material é lido e revisado por pares, ou seja, outros pesquisadores, cientistas ou especialistas. Mas como esse interlocutor aparece na escrita? De que jeito ele é construído, invocado, convocado nos trabalhos científicos? Um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências, Educação e Linguagens de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, buscou entender o lugar do interlocutor na escrita acadêmica, a partir de dissertações do Prof. Letras, mestrado profissional em letras. A pesquisa foi desenvolvida pela mestra em letras, Catarina Maria Pereira Carvalho. Ela partiu de uma ideia central da teoria dialógica da linguagem, formulada pelo Círculo de Bakhtin, de que toda palavra é sempre destinada a um outro. A partir desse entendimento, a escrita de uma dissertação de mestrado, por exemplo, é vista como um ato de endereçamento. O texto é orientado para o interlocutor e, ao mesmo tempo, atravessado por ele. Assim, ela investigou como o diálogo entre pesquisador e leitor é materializado na escrita acadêmica de professores pesquisadores do Prof. Letras, que analisam a própria prática em sala de aula. O que mais me chamou a atenção foi a forma que o pesquisador se marca no texto como professor. Essa marcação é recorrente nas dissertações do Prof. Letras e compreendemos como uma forma de tornar explícito que quem escreve é um professor que está diretamente implicado com a realidade escolar e também aquele professor que busca pela legitimação da sua própria voz. Para chegar a esses resultados, a pesquisadora selecionou algumas dissertações produzidas por professores de língua portuguesa que investigam a própria prática em sala de aula e propõem ações de melhoria do ensino da disciplina. Ela organizou esses trabalhos buscando indícios linguísticos e discursivos que revelam que são os interlocutores convocados no texto, como a banca, a comunidade acadêmica, a escola, os alunos e outros professores, e que posição o professor pesquisador assume ao falar com esses leitores. Os resultados foram organizados em 3 categorias. A primeira trata da posição enunciativa do pesquisador, mostrando como o professor pesquisador se apresenta no texto, ora como sujeito acadêmico, amparado em teorias e autores, ora como professor que fala a partir da experiência na escola e dos desafios do ensino de língua portuguesa. A segunda categoria é a interlocução pela intervenção na sala de aula. Ao narrar sequências didáticas, projetos e atividades, as dissertações trazem a resposta dos alunos, das turmas e da escola, como parte do diálogo, mostrando que o texto acadêmico é alimentado pelas interações do cotidiano escolar. Já a terceira é o discurso alheio como marca do interlocutor, ou seja, as citações teóricas, falas de estudantes, posicionamentos de colegas, documentos oficiais e relatórios que aparecem como vozes que se entrelaçam na dissertação, evidenciando que a escrita é construída a partir de uma rede de vozes. Eu acredito que a nossa pesquisa contribui para repensarmos tanto a formação inicial quanto a formação continuada de professores. Ao analisar a escrita de professores pesquisadores do Prof. Letras, mostramos que escrever na pós-graduação é um processo formativo profundo, em que o professor revisita sua trajetória, confronta práticas com teorias e ressignifica sua identidade profissional. Então, se compreendemos isso, podemos defender uma formação inicial que já prepare o futuro professor para essa postura investigativa e uma formação continuada que reconheça o docente como produtor de conhecimento que compartilha e tem interesse em melhorar a educação no país. O trabalho foi orientado pela professora doutora Kátia Silene Ferreira França,
do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMA, Campus Bacabal. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o Círculo de Bakhtin, você sabe o que foi? O Círculo de Bakhtin foi um grupo de intelectuais russos que se reuniu de 1919 a 1974 e desenvolveu uma teoria dialógica da linguagem, ou seja, focada na interação social, no diálogo entre vozes, a polifonia e no contexto sócio-histórico da fala. Liderado por Mikhail Bakhtin, o Círculo rejeitou a visão da língua como sistema abstrato, defendendo-a como um processo de comunicação viva e ideológica. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Onde tem cooperação, tem também apoio, visibilidade, crescimento. Por isso, é muito importante que a sua indústria faça parte do sindicato patronal do seu setor. O sindicato representa a sua empresa perante o governo, lidera negociações coletivas, é fonte de informação segura e o importante caminho para as oportunidades. Associe-se aos sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Acesse www.fiema.org.br. Jornal Rádio Universidade. 8 horas, 8 minutos agora. Já acionando de volta Borges Júnior falar sobre Polícia Federal realizando operação já na manhã desta quarta-feira, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, tem uma operação em andamento da Polícia Federal, operação em curso, Força-Tarefa Previdenciária, está nas ruas, com mandados sendo cumpridos em São Luís, Barreirinha, Tutóia, cidades aqui do Maranhão, também no Piauí. Mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporária, São Luís e Parnaíba, e vamos seguir então acompanhando essa operação da Polícia Federal no dia de hoje e traremos detalhes ao longo de nossa programação. Volto com você, Adalberto, Mayra. 8 horas, 9 minutos, Mayra Nogueira. Pesquisa da UFMA revela que o uso de agrotóxicos atingem mais de 200 comunidades aqui no Maranhão, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, é o que demonstra um estudo do Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino da Universidade Federal do Maranhão. Esse estudo ele aponta que 222 comunidades rurais foram impactadas pela pulverização de agrotóxicos aqui no estado, aqui no Maranhão, isso entre janeiro e março deste ano, entre janeiro e março de 2026. O mês de janeiro concentrou o maior número de ocorrências, foram 142 registros. Esse volume ele supera todos os casos contabilizados ao longo do ano passado, ao longo do ano de 2025. Em fevereiro, houve uma redução nas notificações, mas o próprio estudo indica a possível subnotificação. Foi motivada aí, pode ter sido motivado pelo medo ou dificuldade de denúncia. Já no mês de março, 45 comunidades foram atingidas, distribuídas em 11 municípios. Entre as cidades mais afetadas, o estudo aponta, indica aí São Benedito, Brejo, Anapurus e Timbiras. Nessas cidades, moradores relataram sintomas imediatos após a exposição, sintomas como irritação na pele e nos olhos, falta de ar
náuseas, tontura e vômitos. Esse estudo ele também alerta para consequências a longo prazo, o que inclui aí o aumento do risco de câncer. Redação de Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora ainda da UFMA, que realiza hoje o 3º Seminário Nacional Interdisciplinar de Linguagem e Acessibilidade Comunicativa, com foco em acessibilidade comunicativa e inclusão. Mayra, vai ser aberto daqui a pouquinho, então, a partir das 8h30 da manhã desta quarta-feira, o seminário, a UFMA abrindo no dia de hoje as atividades do 3º SENILAC, que é o Seminário Nacional Interdisciplinar de Linguagem e Acessibilidade Comunicativa. Ele vai seguir até o dia 10 de abril. Esse evento ele vai reunir pesquisadores, professores, intérpretes de Libras, estudantes e também profissionais de diversas áreas. Vão debater aí acessibilidade comunicativa, educação inclusiva, tecnologias assistivas e ainda a inclusão no mundo do trabalho. A programação, ela inclui palestras, mesas temáticas, também apresentações científicas, e no encerramento da programação, no dia 10 agora, o evento ele vai contar com o 3º Festival Arte Sem Barreiras, uma mostra aí cultural e valorização da produção artística de pessoas com deficiência. Adalberto. Borges, obrigado, Borges, pelas informações. 8h12. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta quarta-feira, dia 8 de abril, São Luís e o Maranhão apresentam tempo parcialmente ensolarado, com temperatura em torno de 27 graus. Há previsão de leve chuva à tarde, com umidade alta de 87%, ventos fracos do Nordeste. Condições atuais, temperatura 27 graus, sensação similar devido à umidade, condição parcialmente ensolarado, com 45% de cobertura de nuvens, o índice UV baixo, com a pressão de 30 polegadas, sem precipitação no momento. Essa previsão para hoje diz que à tarde pode trazer chuvas isoladas, típicas do clima tropical da região, mantendo o dia quente e úmido. E para os próximos dias, como quinta e sexta, chuvas à tarde. Adalberto traz agora tábua de maré. É isso aí, Mayra Nogueira. Neste dia 8, a primeira pré-amar acontece logo mais às 10h23 da manhã, com 5,1 metros. A segunda, às 11h08 da noite, com 4,7 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 4h21 da madrugada, com 1,4 metro. A segunda será às 4h57 da tarde, com 1,3 metro. Notícias do Brasil. Agora vamos no ambiente nacional, né? Trazendo o Folha de São Paulo, você confere pelos modais de vídeo da Rádio Universidade, YouTube, site da 106 e nosso aplicativo oficial. Em Folha de São Paulo, foto lindíssima, né? Do pôr da terra, né? Não é o pôr do sol, a gente observando aqui imagem na perspectiva da Lua, olhando a Terra. Que coisa linda, tá? Mas na manchete Master declarou ter pago 40 milhões de reais a escritório da mulher de Moraes em um ano. Dados da Receita foram entregues à CPI. Barcy de Moraes fala em vazamento ilícito e ministro não comenta. Trump recua e inicia cessar-fogo. Irã afirma que vai reabrir Hormuz. É isso aí. Horas após ameaçar o Irã ao dizer que uma civilização inteira morreria ontem, Donald Trump recuou e aceitou o cessar-fogo de 2 semanas na guerra com o país persa. Teherã chamou a trégua de vitória e disse que vai reabrir o Estreito de Hormuz por 15 dias. Mayra Nogueira, o que é que tem em Estado de São Paulo? No Estado de São Paulo, a manchete também não é diferente. Trump suspende ataque, Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa. Americano recua pela 3ª vez em ultimato a Teherã, que libera a rota por onde passam 20% do petróleo mundial. Ainda bem que deu uma solução. Pelo menos aí nessas 2 semanas. Em O Globo, para finalizar, tem também o mesmo assunto, né? Trégua na guerra após 39 dias. Trump recua e acerta com o Irã cessar-fogo de 2 semanas. Acordo inclui reabertura imediata de Hormuz e vem após reação global à ameaça do americano contra
uma civilização inteira, né? Entre aspas. E olha, hoje tem a estreia do novo programa aqui da Rádio Universidade, o Agenda Pública, né? Que toda quarta-feira, à 13h, vem comigo, né? Em um clima de podcast, com entrevistas sobre, sempre com 2 personagens, né? E informações relevantes para o seu dia a dia, justamente sobre esse assunto dos impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã, no seu bolso, né, porque atingiu aí, claro, combustíveis. A gente traz justamente hoje, à 13h, essa estreia falando desse assunto no programa Agenda Pública. 8h16 agora, Mayra Nogueira. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Nesta quarta-feira, dia 8 de abril, às 10 da manhã, o Centro Pedagógico Paulo Freire, na cidade universitária Dom Delgado, no Bacanga, recebe a plenária dos movimentos sociais pela reserva extrativista Tauá Mirim. Essa mobilização busca a oficialização da Resex localizada aqui na ilha. No dia 17, a partir de 9 da manhã, o Cine Teatro Viriato Correia, em um outro momento, no Monte Castelo, recebe a consulta pública para a apresentação da proposta de criação da reserva. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, também do GEDMA, que é o Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, e que faz parte também do Movimento Defesa da Ilha, professor Horácio Antunes de Santana Júnior. Professor Horácio, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria poder estar aqui falando desses 2 eventos, que vão ser eventos muito importantes para a ilha de São Luís. É isso aí, professor. A gente que agradece a sua presença para falar mais uma vez, né, sobre a reserva extrativista, né, importantíssima área aqui da nossa ilha, né, de uma maneira geral, aí, relacionada ao meio ambiente, recursos naturais, e, enfim, no adiantado, né, não tão adiantado assim, porque esse processo já deveria ter acontecido há muito tempo e já ter se transformado em uma reserva de fato, né? Enfim, quais as etapas que ainda precisam ser trilhadas, digamos assim, para que essa coisa seja concretizada e finalmente a gente tenha a reserva extrativista do Tauá Mirim fixa, enfim, ativa. Bom, Adalberto, como você já disse, essa reserva já deveria ter sido criada há muito tempo, né? Tem 23 anos que a comunidade do Taim fez um abaixo-assinado pedindo a criação da Resex. Em 2007, os estudos foram concluídos, na época, pelo IBAMA, que não existiu o ICMBio ainda, então o IBAMA é que era responsável, né? E esse processo vem, desde essa época, no Ministério do Meio Ambiente, aguardando o momento da sua criação. Mas a gente pode afirmar com certeza que nunca esteve tão perto como agora, né? Então, no ano de 2024, o Ministério do Meio Ambiente retomou os estudos a respeito da Resex, né, da reserva extrativista, através do Instituto Chico Mendes, né? Foram feitos, então, novos estudos atualizando, porque depois de 2007 até agora, muita coisa aconteceu, né? Então foram feitos estudos na área da socioeconomia e também estudos na área biológica, propriamente dito, porque uma unidade de conservação também tem uma implicação grande no aspecto mais vinculado à vegetação, aos animais, à natureza, enfim, né? Então, nós tivemos já, esses estudos foram refeitos, foram atualizados, né? Nosso grupo de pesquisa, o GEDMA, contribuiu muito fortemente no aspecto socioeconômico, e a gente tem, então, agora, faltando muito pouco. Então, o que precisa para a criação da Resex hoje? Num primeiro momento, uma consulta pública, que esse é o nome técnico que o ICMBio dá e a legislação brasileira dá para esse processo, né? E a consulta pública ela é aberta a todo o público.
a todas as pessoas que possam sentir algum interesse pela causa. Então, é uma consulta pública que vai ser aberta aos órgãos públicos do Estado do Maranhão, ao governo do Estado, prefeitura municipal, a todo o empresariado, mas também às comunidades que estão envolvidas e reivindicando a criação da Resex, a universidade, e aí por isso a gente acha muito importante e agradece a participação aqui nesse programa, porque é muito importante que a universidade esteja presente, né, que, em especial aquelas pessoas que fazem estudos na área ambiental, mas toda a comunidade universitária, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, sobre a importância da Resex para a cidade como um todo, e também para todas as pessoas interessadas, sindicalistas, ambientalistas, estudantes, professores, enfim, a comunidade de São Luís como um todo, né? Então, essa consulta pública que vai ser realizada no Cine Teatro Viriato Correia, no IFMA, né, no dia 17, às 10 horas da manhã. Então, é muito importante que todo mundo esteja participando lá. Essa reunião desta quarta-feira, portanto, ela vai tratar especificamente de quê? Uma reunião que vai ali... Essa reunião é uma plenária de movimentos sociais, populares, sindicais, estudantis e de professores, né? E essa plenária, ela tem o objetivo de preparar a participação na consulta pública. Então, ela é um instrumento de mobilização para a consulta pública, para que a gente possa ter uma consulta pública bastante representativa. É muito importante que a cidade esteja ali naquele momento e que ela diga o seu sim à Resex, né? Então, essa consulta, ela tem o objetivo de saber se São Luís quer ou não a criação de uma reserva extrativista. Então, os dois momentos, eles são abertos ao público, os né? dois momentos. Quem quiser participar, sociedade civil, enfim, qualquer pessoa pode participar. E por isso nós estamos aqui também para reforçar esse convite, né? Anteontem, nós já estivemos no RU, na fila do RU, convidando as pessoas para participarem. Então, estudantes, professores, técnicos administrativos da universidade, mas também de toda a cidade. É uma reunião aberta para todas as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais sobre o que é a Resex, né? Então, nós teremos um momento de apresentação do que é a Resex, de como é que está o processo pela criação. Várias pessoas das comunidades vão estar presentes nessa reunião também para apresentar a sua situação atual e por que elas desejam a Resex, e teremos também pessoas de outras Resex do Maranhão para dizer como essas Resex foram importantes para essas comunidades, né? Antes da gente falar do fator científico, né, porque é um substrato muito rico para pesquisas, né, de várias pessoas aqui, enfim, essa pesquisa ela não é de agora, ela já vem acontecendo há um bom tempo, devido também à necessidade de atualização por conta do tempo, né, desse processo todo, que enfim, ele é muito burocrático, né, a gente sabe disso também, né, até por forças superiores, digamos assim, para impedir que isso aconteça também, né, de interesses, vários interesses outros que estão sendo contrariados a partir do momento que esse processo ele vai se concretizando, né? Enfim, mas são questões ali que são substratos também de pesquisas, mas antes da gente ir especificamente sobre esse ponto, né, e essa importância para as pesquisas aqui dentro da universidade e outras universidades também, né, falar sobre a importância disso para a cidade, né, de uma maneira mais imediata, para o cidadão, porque essa reserva, que é grande, não é pequena, ela é tão importante para a nossa cidade. Bom, São Luís é uma das poucas capitais brasileiras que tem o privilégio de ter ainda uma zona rural. Muito pouca gente sabe disso na cidade, né? E nós temos uma vasta zona rural ainda, muito ameaçada, né? Na última mudança do plano diretor foi diminuída em 35%, então, mas a gente ainda tem uma zona rural significativa que produz alimentos, que produz pescado, que produz alimentos da agricultura familiar, que faz coleta de frutos, como a jussara, o buriti, o bacuri. Então, você tem o piqui. Então, você tem essa produção ainda na zona rural de São Luís, uma variedade, e daqueles produtos regionais, né? Eu lembro muito de Dona Máxima, moradora do Rio dos Cachorros, que infelizmente já faleceu, mas ela dizia, olha, o arroz de cuchá não existe se não for a zona rural.
rural, porque é a zona rural que planta vinagreira, que planta o quiabo, que planta o maxixe, e que traz isso para vender no mercado, nas feiras de São Luís. Então, São Luís tem esse privilégio de ter uma zona rural, mas uma zona rural ainda muito abandonada, muito deixada ao seu próprio ritmo, sem investimentos nessas atividades que são caracteristicamente rurais, né? E tem um outro elemento que é muito importante, é que essa é a área mais conservada de São Luís, da ilha. Então, a ilha de Tauamirim e as comunidades do Taim, Rio dos Cachorros e Limoeiro, são comunidades que destoam muito do quadro geral, quando a gente anda naquela área, do quadro geral da zona industrial de São Luís. Então, são comunidades de áreas muito conservadas. Então, criar uma unidade de conservação no formato de reserva extrativista, vai contribuir para a qualidade ambiental do município. Então, é interesse de toda a cidade, não é interesse só das comunidades que estão reivindicando, né? E, além disso, tem um outro elemento que é extremamente importante, é que mantém o modo de vida dessas comunidades, que são comunidades que fazem o tambor de crioula, que participam do Bumba Meu Boi, que têm as suas festas juninas, que fazem os seus cultos do divino, que têm os seus festejos religiosos, que são a essência da cultura maranhense. Então, manter essa área, a Resex, criar a Resex, de um lado, contribuir para a manutenção da natureza, mas, de outro lado, contribuir também para a manutenção das nossas tradições culturais. Então, essa unidade de conservação, ela tem um papel importantíssimo para toda a cidade. Não só para a cidade, na verdade, para toda a ilha. Ela contribui para a manutenção da qualidade ambiental de toda a ilha do Maranhão e do norte do Maranhão. Maravilha. Professor, agora a questão científica, né? Justamente, o senhor falou uma série de coisas que são substrato, né, científico, não só para o pessoal das ciências sociais, né? Tem várias coisas aí inseridas, né? Tem geração de renda também, inclusive, né? Também. E a manutenção de uma cultura, né, de uma maranhensidade. Eu acho que essa palavra aqui, de um tempo para cá, ela foi até esquecida, né, um pouco. Eu acho que a maranhensidade passa por aqui, né, na nossa ilha, claro, né, entre outros pontos do estado, que é muito grande, mas especificamente essa, o senhor trouxe aí elementos, né, essenciais para a nossa cultura, né, os fatores humanos também, que são muito importantes, né. Como isso aí converge justamente para esses resultados, né, de pesquisas, enfim, tudo que é feito em termos de pesquisa nessa área? Adalberto, eu pude falar disso porque o nosso grupo de pesquisa, o GEDMA, vem pesquisando essa área desde 2004, quando o grupo foi formado. Nosso grupo de pesquisa foi formado para estudar um conflito que havia na época, a tentativa de instalação de um polo siderúrgico aqui em São Luís, e nós passamos a estudar essas comunidades desde então, né? Ali, nessas comunidades, já foram gerados inúmeros trabalhos acadêmicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros, uma série de coisas. Vários livros já publicados. Nós temos uma produção acadêmica, não só do nosso grupo de pesquisa, mas também de pesquisadores da UEMA, pesquisadores do IFMA. Então, há uma riqueza de produção teórica já e acadêmica dessa realidade, né? Então, assim, é uma realidade que a gente pode dizer que a gente já conhece muito dela e conhece por causa da pesquisa científica. Pesquisa científica feita com muita qualidade, com muito rigor, e que demonstra algo que, às vezes, a impressão que se tem, aquilo que eu estava dizendo, que São Luís não teria mais uma zona rural, e aí quando a gente vai para a pesquisa, a gente constata essa presença muito forte da zona rural, não só em termos do espaço geográfico, mas também das vivências existentes ali, né? Então, eu lembro muito de Clarissa, uma professora do IFMA, que fez uma pesquisa sobre pesca, e quando ela começou a pesquisa, ela me dizia: Horácio, eu estou indo para essa pesquisa desanimada, porque não tem mais pesca na ilha de Tauamirim. E aí ela foi para o campo.
E ela voltou maravilhada do campo ao perceber a quantidade de pescados que ainda é extraído, apesar de toda a poluição, apesar de toda dificuldade de acesso a determinadas áreas provocadas por alguns grandes empreendimentos. Mas, apesar disso tudo, você tem ainda inclusive com gerações novas de pescadores, né? Então, essa... É importantíssimo, né, para a manutenção, justamente. E dessa pesca tradicional, né? E a manutenção tanto da pesca do pescado, mas dos peixes, como também do camarão, que é o camarão aqui da ilha, ele tem uma qualidade especial também, né? Então, isso tudo a gente vai descobrindo na pesquisa científica. A pesquisa científica está permitindo a gente perceber que há um nível de conservação nessa área maior do que se imaginava. Mas a gente percebe também na pesquisa, essa pesquisa às vezes é muito dolorida, porque você constata também a permanente ameaça. Né? Então, é uma região que sofre uma ameaça muito grande, né? Tem sofrido com a poluição de forma muito grave. Então, há um aumento das doenças originárias da poluição, né? Aumento de câncer, doenças respiratórias, doenças de pele. Isso tem sido marcante ali na região da Vila Maranhão, que é a região mais próxima ali da Resex, né, mais conhecida, e por isso, inclusive, é que é necessário a gente ter uma unidade de conservação. Por quê? Porque essa unidade de conservação pode ser fundamental para a gente trabalhar também o controle da poluição na ilha, e isso é de interesse de toda a cidade, né? É de interesse de todos nós que estamos aqui na UFMA, né, aqui no campus, na cidade universitária Dom Delgado, nós somos muito próximos dessa região, mais do que a gente imaginava, e muito próximo também da poluição que é gerada no entorno. Então, e sofremos esses efeitos. Infelizmente, professor, a gente tem visto, acompanhado, né, esse tipo de notícia começando a crescer, né, de impactos gerados por produtos químicos, né, na água, enfim, algumas coisas relacionadas, né, recentemente também, né, coisas relacionadas ao ar, né, à qualidade do ar, enfim, a gente não tinha esse tipo de notícia, né, a gente, com o passar do tempo, tem, né, gradativamente acompanhado isso tem aumentado. Enfim, a luta é para que isso não se avance, enfim, tem uma regressão aí, claro, para a proteção desses recursos naturais. Professor, então, nesta quarta-feira, portanto, dia 8, às 10 da manhã, esse primeiro momento, né, aqui no Centro Pedagógico Paulo Freire, com essa plenária, né, dos movimentos sociais pela reserva extrativista do Tauá-Mirim, e depois, no dia 17, né, a partir de 9 da manhã, lá no Cine Teatro Viriato Corrêa, lá no Monte Castelo, ali no IFMA, antiga escola técnica, né? Como isso. As pessoas que são mais afeitas a esse endereço histórico, né? Não deixa de ser, enfim, para justamente a apresentação dessa proposta de criação da reserva. Para fazer um convite, né? Isso, então eu queria reforçar, né, agradecer mais uma vez à Rádio Universidade por essa parceria, tanto com os grupos de pesquisa da universidade, mas através da gente também com as próprias comunidades, né, porque no realizar a pesquisa a gente tem um envolvimento muito grande com as lutas que essas comunidades desenvolvem. E reforçando então o convite, hoje, né, dia 8, né, quarta-feira, nós vamos estar a partir das 10 horas no auditório 109-110 do Centro Pedagógico Paulo Freire. Então, é no primeiro andar do edifício, né, do prédio Paulo Freire, e a gente está lá, então, a partir das 10 horas, e a gente conta com a participação da comunidade universitária nesse processo, e também com toda a comunidade ludovicense, né? E no dia 17, então, 10 horas da manhã, no Cine Teatro Viriato Corrêa, lá no IFMA do Monte Castelo, né? Aí sim uma audiência pública que vai ter um caráter oficial, né? Essa de hoje é uma preparatória, né? E uma atividade de mobilização, e de mobilização para o dia 17. No dia 17 é muito importante a presença do maior número de pessoas possível, porque se a cidade não diz sim para um projeto de conservação, esse projeto de conservação não vem para a cidade, né? Então, o ICMBio, quem está promovendo essa
consulta pública é o ICMBio, então vem a equipe de Brasília para coordenar e promover a consulta pública, e ela é oficial. Ela passa a fazer parte da documentação de decretação da Resex, que é o que a gente espera que aconteça ainda esse ano. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, participante aqui também do GEDMA, que é o Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, e que faz parte do movimento Defesa da Ilha, professor Horácio Antunes de Santana Júnior. Força lá para a Resex, né? E boa sorte nesse evento. Muito obrigado a você que acompanha a gente também. Confira mais em www.universitadefm.ufma.br. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com um preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. Jornal Rádio Universidade. 8h37 agora, de volta aqui com informações. Borges Júnior falando sobre operação da Polícia Federal, não é isso, Borges? Trazendo informações sobre deflagração dessa operação contra fraudes no INSS, aqui no Maranhão e também no Piauí, né? Isso, Adalberto, a gente atualiza informações da Força Tarefa Previdenciária, operação da Polícia. Quarta-feira, operação nas ruas, operação recidiva, intuito reprimir crimes contra o sistema previdenciário, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão temporária, cumpridos em São Luís, Barreirinhas, Tutóia, cidades aqui do Maranhão, cidades maranhenses, também no Piauí, Parnaíba. A investigação é um desdobramento da Operação Transmissão Fraudulenta, operação de 2025, objetivo de viabilizar a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, o prejuízo decorrente da concessão de 50 benefícios já identificados é de aproximadamente R$4.600.000 ao todo. 32 policiais federais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão temporária. Também foram deferidas medidas cautelares, medidas de quebra dos sigilos bancário e fiscal, além do bloqueio de valores dos investigados. Os investigados que podem responder por crimes como estelionato majorado contra o INSS, também associação criminosa e ainda falsificação de documentos públicos. Portanto, então, operação da Polícia Federal nas ruas, aqui no Maranhão, também no Piauí, cumprindo mandados contra crimes relacionados aí à Previdência Social. Adalberto, Mayra. Adalberto, a situação cada vez mais difícil, né, com relação a essas fraudes no INSS e em outros órgãos. Borges, Justiça determina a fiscalização em rodovias do Maranhão. Mais detalhes sobre esse assunto. Exatamente, Mayra. A determinação é para que o Estado intensifique a fiscalização das faixas de domínio, isso nas áreas não edificáveis das rodovias estaduais. A decisão dá um prazo de 30 dias para início das ações e prioriza aí o trecho entre Paulo Ramos e Marajá do Sena. O Maranhão também deve apresentar em até 90 dias um plano de ação com um cronograma para retirada gradual de ocupações irregulares, ocupações aí como cercas e açudes, e a remoção total dessas estruturas, ela deve ser concluída no prazo de 1 ano. A sentença, ela tende a uma ação movida pelo Ministério Público, que apontou omissão na fiscalização e também riscos à segurança viária. Em caso de descumprimento, foi fixada aí uma multa diária no valor de R$1.000.
Borges, mudando de assunto, fale sobre o INCA, o Instituto do Câncer, né, que está apontando que aqui no Maranhão pode chegar a 28 mil casos de câncer até 2028. Exatamente, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem um levantamento, um estudo nesse sentido, e esse estudo concluiu que o Maranhão ele deve registrar cerca de 10 mil novos casos de câncer por ano até entre 2026 e 2028. Nos próximos 3 anos, o número de diagnósticos, esse número ele pode superar os 28 mil casos no estado, com taxa de quase 120 casos por 100 mil habitantes, e ainda de acordo com especialistas, os especialistas colocam como os principais causadores da doença relacionados aí à alimentação desequilibrada, também o consumo de álcool, o uso de tabaco, a insônia e o estresse. Eles, então, facilitariam aí o enfraquecimento do sistema imunológico, porta aberta para que o câncer se desenvolva. A redação é de Maiara Cordeiro. Adalberto, Mayra. Borges, continuando agora falando do cursinho popular preparatório da UEMA para Enem, PAS e vestibulares que segue com inscrições abertas. Exatamente, Mayra, iniciativa inclusiva da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. As inscrições elas podem ser feitas até amanhã, o último dia 9 de abril, cursinho popular do núcleo Evair Barros. Ele é voltado à preparação de estudantes para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, também para o PAS, que é o processo de acesso ao ensino superior da própria UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, também para outros vestibulares. As inscrições elas são feitas por meio de um formulário online, e as aulas, em relação às aulas, elas vão ser Biologia da UEMA, no campus Paulo VI, aqui em São Luís, vai ser de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde, seguindo até às 8h30 da noite. Já os sábados, no período da manhã, das 8 horas até às 11h30, projeto aí que busca ampliar o acesso ao ensino superior, projeto inclusivo, inscrições podendo ser feitas até esta quinta-feira. Adalberto, Mayra. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E mandando um alô aqui, Mara Nogueira, para todos que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Está chegando no final do jornal de hoje, mas tem esporte. E a gente começa falando sobre o JUMES, Jogos Universitários Maranhenses 2026, que abriram inscrições para as modalidades individuais, né, na terça, dia 7. Esse evento esportivo que tem como objetivo reunir estudantes, atletas maranhenses de ensino superior e também a promoção aí da prática esportiva no ambiente universitário. Podem se inscrever atletas nascidos a partir de 2001 de até 25 anos. As inscrições encerram na próxima terça-feira, dia 14. Já na Universidade Federal do Maranhão, essas inscrições acontecem por meio da Divisão de Esportes, Lazer e Cultura, que fica no prédio de Educação Física, Cidade Universitária Dom Delgado, no Bacanga. JUMES, de 24 a 26 deste mês. Mayra. Continuando aqui, Adalberto, com o kitesurfista maranhense Bruno Lobo, que ficou em 6º lugar na 55ª edição do Troféu Princesa Sofia, que aconteceu no último fim de semana em Palma, Ilha de Mallorca, na Espanha. Bruno foi o único atleta brasileiro a conquistar o top 10 do Troféu Princesa Sofia. O kitesurfista maranhense conquistou o primeiro lugar em 2 regatas, ficou no top 5 de 4 regatas e alcançou a 3ª colocação na fase de classificação. Na regata da semifinal, ficou na 6ª posição.
Agora Bruno se concentra no Mundial de Fórmula Kite, que acontece de 9 a 16 de maio em Portugal. É isso aí, parabéns para o atleta maranhense. E finalizando, Mayra Nogueira com o beach tenista também maranhense, né? Augusto Neto, de 17 anos, ele e Gabriel Lemos, do Rio Grande do Sul, que conquistaram aí o primeiro lugar na ITF Beach Tennis 50, competição válida pelo Circuito Mundial de Beach Tennis, que aconteceu no último fim de semana também, em Vitória, Espírito Santo. Durante a competição, a dupla venceu 4 partidas. Na final do torneio, Augusto e Gabriel derrotaram a dupla Lucas Cavalieri, da Bahia, e Álvaro Costa, do Espírito Santo, por 2-0. Placar do primeiro set, 6-4, do segundo, 7-5. Com a vitória, Augusto conquistou 50 pontos no ranking mundial de beach tênis profissional e também a 175ª posição, se tornando o único maranhense entre os 200 melhores atletas desde a temporada de 2025. E esta semana, Adalberto, Augusto e o Gabriel disputam ITF Rio de Janeiro Beach Tênis 400, que garante pontos no ranking mundial. É isso aí, boa sorte aos atletas. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. E tem comentário de Gilberto Mineiro para a gente finalizar o Jornal Rádio Universidade de hoje. Ele fala sobre a conexão Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal. Não é isso, Gilberto? Ninguém duvida que Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal são dois dos músicos mais geniais e talentosos do mundo. Aqui nesse CD, Gismonti e Pascoal, são retratadas várias músicas através da sofisticação do bandolinista Hamilton de Holanda e o pianista André Mermari. Muito mais do que uma homenagem, os músicos colocam seus molhos inteligentes nas versões do CD. Passeamos então pela genialidade de Hermeto Pascoal na faixa Intocável, com os não menos geniais Hamilton de Holanda e André Mermari. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. E assim a gente finaliza a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Amanhã, quinta-feira, viu, Mayra? Amanhã tem concurso, oportunidades e uma série de coisas, sempre com análise política e informação aqui no Jornal Rádio Universidade, a partir de 7h10, indo agora com o novo horário até às 8h45. Lembre-se, tem agenda pública, hoje estreia 13h, com muita entrevista, informação para você, programa novo aqui, entre outras coisas novas, na Rádio Universidade, 40 anos este ano de 2026. Mayra, a gente se vê amanhã então, portanto, aqui, 7h10, com o Jornal Rádio Universidade. Fiquem mais um pouco aqui com Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti, até confundi os nomes, né? Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal nesse comentário de Gilberto Mineiro. A gente volta amanhã. Tchau. É uma dupla maravilhosa para encerrar muito bem o Jornal Rádio Universidade. Volto já. É saúde? Fale com o especialista. Toda quarta, 9 da manhã, na Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Olá, eu sou Borges Júnior